aqui dentro de 58. 58. Aí faz as contas quantos anos? 258. Moro aqui dentro. Aqui é redor. Aqui não é bem aqui dentro não, mas é redor. Redor aqui de Natinópolis. Eu cheguei aqui em Santa Isabel em 1955. Eu tinha 10 anos. Vim lá do Triângulo Mineiro. Eu vim para cá com meu pai e minha família na época. A gente mudou para cá vindo de um distrito por nome Nova Ponte. E a gente veio para cá naquela época em um caminhão que para nós naquele tempo a gente chamava de pau de arara. Era um caminhão Chevrolet. E chegamos aqui em 69 e estou aqui até hoje. Sou nascido e criado em Natinópolis. Nasci em 6/1/66, de um parto que a minha mãe teve sozinha em casa porque meu pai não estava lá no momento. Quando a parteira chegou, eu já tinha nascido. Meu pai chegou, uma surpresa lá para ele. Meus avós paternos vieram para a região chamada Descoberta, aqui próximo ao Rio do Peixe. Eu não sei que ano. E através deles, meus pais vieram em março de 53. Então foi onde nós ficamos um pouco de lá do rio, chamado Descoberto. Depois mudamos aqui para Santa Isabel. Olha, eu mudei para cá, tem 59 anos. Aqui não tinha rua, não tinha energia, não tinha água, não tinha nem que chama asfalto, quase não tinha casa. Andava mais aí pelo pasto, era cabrito, cavalo, porco, que ia no meio da rua, mas nem, não tinha mais nada. Meu pai, quando entrou para aqui, ele veio de carro de boi, trazendo a mudança, fazendo picada. Porque aqui era puro mato, sabe? Foram os primeiros que entraram por aqui. E nesses tempos eles batalharam aqui, trabalharam. Era o tempo da pandemia da maleita, né? Então sofreu muito aqui, foi muito sofrido. Moro aqui no assentamento Nova Aurora, município de Santa Isabel. Eu morava em Barro Alto, né? E através do movimento sindical para conseguir, né, um pedaço de terra através da reforma agrária. Meus pais vieram de Santa Cruz de Goiás, desbravou essa região aqui. Sou filho daqui de Natinópolis. O meu avô, aqui eram umas terras do meu avô. E meu avô chegou aqui, comprou em 1943 as terras, mas só ocupou em 1945. Eu fui nascido aqui, criado no município, 60 anos. Então, minha vida foi praticamente tempo. Meus pais comprou aqui no 71 e vieram de Minas, aí comprou aqui, residiu aqui, faleceu aqui, né? E a gente está aqui na tradição. Nós morávamos em Minas e viemos para cá, meu pai com a família, toda a família dele que estava em Minas, eles vieram para cá. E aqui nós estamos até hoje. Eu nasci aqui, né? Sou filha de Santa Isabel, estou com 61 anos de idade. Meus avós, todo mundo era aqui do município. Vieram aqui do lado de Rianápolis, para cá de Rianápolis um pouco, mas tudo no município. Antigamente era município de Jaraguá, né? Agora eu fui nascida e criada aqui nesse município. Hoje Santa Isabel, porque foi emancipada, então antes era Jaraguá, uma extensão muito grande, mas hoje nós estamos dentro do município de Santa Isabel. Nossa história aqui em Santa Isabel, no município de Santa Isabel, se deu lá para os meados de 1960, quando meu pai foi convidado pelo irmão dele, Gentil Baldino de Freitas, que morava aqui em Santa Isabel, era dono do cartório, né, que fazia os registros das pessoas aqui. Então, meu tio trouxe os dois irmãos, que era Raimundo e Edmundo, os gêmeos. E meu pai veio
para começar a lecionar aqui em Santa Isabel. O primeiro nome daqui foi Terra Branca, quando eu cheguei aqui em 55. Porque tem uma divisa aqui, você anda aqui uns 3 quilômetros aqui, ali tem a divisa da Terra Vermelha com a Terra Branca, no sentido que, como é que é? É aqui, leste, é leste? Pois é. Então, era ali. Porque a terra era muito branca, não tinha terra vermelha, não, certamente que não sujava a casa naquela época. E eu lembro bem que na minha casa, a terra dentro da casa não tinha cimento, era chão mesmo. E quando a gente varria, ficava aquele chão branquinho, branquinho. Tinha também o fogão a lenha, que colocava, a gente passava barro, minha mãe passava barro, e também era aquele fogão branquinho, branquinho, que até hoje fica na lembrança da gente. Chamava-se Terra Branca. O pessoal chamava aqui. Ah, vamos lá, você vai na Currutela hoje? Currutela é a povoação, né? Você vai na Terra Branca hoje? Porque tinha muita gente ao redor de Santa Isabel, morando por perto. Então, o primeiro nome era esse. E Isabel aconteceu por causa do seu Zé Cearense, que a esposa dele era Isabel. Então, o nome de Santa Isabel foi ganhado por isso. Natinópolis tem uma particularidade bastante curiosa, porque nem era para chamar Natinópolis e nem era para ter sido aqui. Ele começou primeiro num lugar chamado de Ramilândia, não deu muito certo. Relatos que eu ouvi da época é porque lá era difícil de arrumar água, então a cisterna era muito profunda e poucas pessoas conseguiram fazer por causa de perfuração, né? Chegava numa laje e parava. Aí um senhor Natim morava aqui, ele tinha uma propriedade aqui. Esse senhor, eu não sei o nome dele, mas popularmente conhecido pela nossa comunidade como Natim. Ele doou um pedaço de terra porque o senhor Joaquim Martins Correia fez um açude e passava um rego d'água, basicamente aqui na praça, que descia e para o lado de uma das casas dele, na propriedade dele. Começou daí, segundo as informações que eu tenho, chegar pessoas e ficar perto da água, porque aqui tinha uma acessibilidade muito boa à água, né? E o senhor Natim doou um pedaço. Em homenagem ao senhor Natim, colocou o nome dele. Certamente a pessoa já conhecia algum outro lugar com o nome de Nópolis, né? E ficou Natinópolis. Aí meu pai pegou, inventou a lutear, né? Esse cerrado aí onde é a Cirilândia, inventou. Aí ele foi luteando e vendendo e foi virando a cidade. Meu pai, Cirilo Tavares dos Santos. Pois é, foi meu pai, foi o fundador disso aí. Bom, da estrada para cá. Ali, para lá era de um tio meu, irmão dele. Para cá que é do meu pai. Do lado de Sorobei, do asfalto do lado direito. Meu pai se chamava Simplício Xavier de Oliveira e minha mãe Augusta Maria de Jesus. A partir da hora que nós passamos a morar aqui, meu pai se tornou comerciante, um pequeno empresário, porque tinha máquina de beneficiar arroz na época e tinha também serraria, que serrava madeira aí para os fazendeiros, para construir curral, construir casa. Todo o serviço onde utilizava madeira beneficiada, meu pai estava ali dando a participação dele, prestando o serviço dele para os fazendeiros e para o povo do lugar, vendendo a madeira dele, construindo casas, sobrados e tudo mais. Porque o meio de transporte naquele tempo era o pescoço do boi. Não tinha, e as condução era o cavalo, né? Então aqui, por exemplo, quando precisava de assédios aí, era no cavalo, ou então de a pé, viu? Porque tinha um atalho aqui nessa serra aqui, ó, e já saía lá perto do Castrinópolis. Não tinha essa volta grande não, então tinha nego que enfrentava isso aí. Mas era assim, o transporte era os 2 pés e o animal, o cavalo.
Zé Cearense, ele começou aqui bem antes de nós, eu não sei quando, porque eu não estava aqui. Mas ele diz-se que ele ia a Castrinópolis, que era um distrito mais próspero, e hoje praticamente não tem nada, era município também de Jaraguá naquele tempo, e aí ele comprava um saco de cachaça, por exemplo, era o forte, e vinha vender dozinhas aqui e acolá. O começo dele foi isso, depois se tornou um grande empresário. Ele fundou uma rádio chamada Rádio Iracema. Inclusive eu fui locutor dessa Rádio Iracema também. Tive um programa aqui. Então tinha às vezes que ele chegava lá, vão andar comigo aí até quando é que nós vamos pegar sinal de Rádio Iracema. E saía daqui por rumo de Goianésia, por exemplo, até perder de vista. E a Rádio Iracema tocando e ele escutando, achava bom demais. Isso nos anos, eu diria que 60. Eu conheci muito Dona Isabel, uma mulher simples, sordeira, que era caseira, teve família aqui. Quando a gente chegou, eles moravam aqui. Lá em Santa Isabel, o povoado era muito pouco. Meu pai era cerealista lá na época. Ele comprava de tudo. Comprava arroz, feijão, algodão, comprava... na época eles desnatavam leite nas fazendas, ele comprava o leite desnatado, né, para levar para Anápolis, que ele levava para Anápolis. Lá o povoado era pouco. Que eu tenho a lembrança lá era Antônio da Belmira, aquele homem do cartório Américo, eu tenho lembrança. Tenho lembrança de um senhor velho lá que chamava Gorviro, parece o nome dele. Tem muita lembrança de uma senhora que chamava Aleixa, ela era bem pretinha, uma mulher muito boa, caridosa, muito simples. Tenho lembrança demais dessa mulher, inclusive ela ainda tem família lá ainda. Bertoldo, Murilo, que era meu tio, tinha uma fazenda lá. Esse Bertoldo também era um fazendeirão lá. Eu tenho pouca lembrança, mas foi muito bom lá, na época que eu morei lá. O povo era muito assim, carismático, sabe? Era um povo assim, de tradição caridosa, né? Gostava de interagir com os outros mais fracos de situação. Então, Santa Isabel foi um lugar muito bom que eu cresci lá. Cirilândia começou, menina, quando o Jales fez essa estrada, ele botou como é que chama aquele trem que põe no meio da estrada assim, ó? Coisa. Igual na ferrovia tem lá naquele cobrador de pedágio. Um mijolo, não tem assim, sabe? Lá na entrada ali, ó, na primeira casa do lado direito, lá para cá, daqui para lá, a última casa do lado esquerdo. Botou um senhor lá para cobrar o pedágio. Começou lá desse pedágio, que o coisa começou, sabe? Para frente daquela represa ali no Rio Anápolis, ali no corgo ali, perto do Rio Anápolis ali, para frente daquela chapadinha, lá tem um pé de manga, tem um pé de coqueiro, lá tinha outro pedágio. Então cobrou isso aí até tirar o dinheiro que ele pagou os peões para fazer a estrada. O dia que acabou, que tirou o dinheiro, arrancou esse trem. Veio o tal de Manel da Pasta, que você chamava lá em Santa Isabel, acho que já morreu tem muitos anos. Aí veio com um papel aí, fez um projetozinho de Cirilândia. Veio cá, chamou meu sogro para poder fazer uma curtelinha aí, né? E por aí isso começou. Segunda casa foi feita aqui, foi onde era aquela da esquina de frente ao colégio, ali tinha uma casinha lá no meio dela.
um parente nosso, Geraldo Moraes, e o Vale da Tia Barba é que fez ele botou a venda lá. Todo lugar que você chegava, você tinha 10 quilos, 20 sacos de arroz, tinha no paiol 8, 10 carros de milho, tinha 2, 3 porcos rachando a cacunda de gordo. Meu pai era um pioneiro nessa região. Quando ele chegou para cá, era mata ainda. Ele desbravou essa região aqui. Inclusive tinha índio, ele conviveu com índio, com pessoas de índio. Eles iam chegando e os índios iam afastando. Mas ele teve contato com índio aqui no começo da história dele. Ele foi um dos pioneiros aqui, a minha família. O nome do meu pai é Francisco Tavares Gomes. Minha mãe também chama Benedito Tavares dos Santos. Eles são primos. Meu pai e minha mãe são primos, primeiro. E minha mãe também é dessa mesma família e ela contribuiu. Eles viveram 50 anos de casado juntos, gerou 10 filhos. Inclusive adotou um filho, tem 11 filhos, um adotivo. Nós somos uma família muito grande. Hoje, a minha família, só acima de 80 anos, tem 5 pessoas acima de 80. Desses 10, só tem um que faleceu, não tem 9 vivos. É uma família que reside tudo aqui no município de Santa Isabel. Tem tido muita mudança. Quando nós começamos, Santa Isabel era isolada. Hoje nós temos ligação asfáltica com Rialma, com Rianápolis, com Goianésia. Então, melhorou muita coisa. A gente tem que lutar por melhoras ainda mais, mas graças a Deus nós já estamos muito privilegiados. Teve um pioneiro muito interessante na vida de Natinópolis, o senhor Orosino Severino de Souza. Foi um grande benfeitor para o lugar e veio de Minas Gerais também e viveu aqui. Ele é até meio parentado da minha avó. E aqui ele construiu a família dele e tudo. Então o Sorosino foi uma pessoa muito importante para todos nós. Mas aqui tem dezenas, nos meus livros eu comento muito sobre eles. Aqui teve apesar de ter ser um pouco adversário do meu avô, do ponto de vista político, naquela época da UDN, do PSD, etc., de Juscelino Kubitschek. Aí teve aqui uns pioneiros também. O João Patrício. Eles vieram de Pitangui, uma família muito grande que tiveram aqui em Natinópolis, e tiveram uma importância significativa na nossa maneira de ser, a nossa cultura, o nosso sotaque. A gente puxa muito o sotaque de Minas, né? A nossa influência mineira aqui é muito grande. Então eles são carinhosamente chamados de pitanguis. Então os pitanguis foram família gigante aqui em Natinópolis. Santa Isabel para mim é a cidade que eu amo, que eu nasci aqui, conheço desde há 60 anos atrás, né? Então eu sei gostar de Santa Isabel. O meu pai tirava aí, vamos supor, 80 litros de leite, 50 litros, 100 litros, e dava para manter. Como diz o outro, plantava as roças e fazia as colheitas, tinha a época que mexia com moeção de cana. Era esse tipo de serviço mesmo, serviço, como diz o outro, braçal mesmo. A minha mãe, ela também era do lar, né? Trabalhava só em casa e costurava. Minha mãe costurava muito, tinha, como diz o outro, muita freguesia de pessoas que vinham para ela fazer as roupas para eles. Então ela era, como diz o outro, uma costureira de mão cheia, posso dizer assim. Eles contam assim que quando chegaram, eles foram morar em um paiol no fundo de uma casa, porque não tinha como, né? Não tinha outro lugar para morar, né? Então, eu acredito assim que foi um tempo muito difícil para eles,
trabalharam muito, lutaram muito e foi através assim de serviço braçal mesmo, a luta diária, foi que foram conseguindo uma casinha para morar, um lugar de acordo com a época, até com certo conforto, né? Mas foi assim, muito trabalhosa. Papai, depois de muitos anos de serviço, ele trabalhava sempre na roça, né? Era um lavrador, e aí o meio de transporte dele era a bicicleta. Já depois da gente grande, é que eu lembro que ele adquiriu um trator e passou a vida. Então foi assim, uma vida muito trabalhosa. Eles tinham uma vendinha e aí minha mãe fazia biscoito para vender nessa vendinha. E papai sofreu assim muitas quedas quando ele tinha essa vendinha. Eu acredito que era a única que havia aqui no povoado, né? Nesse tempo. Ele fazia compras em Anápolis e ele surtiu essa vendinha dele. Naquele tempo, o que mais se vendia era açúcar, né, que vinha aos fardos, e querosene, porque aqui não tinha energia elétrica, e foguete. O povo soltava muito foguete, era muito festeiro, né? Então, papai, eu lembro claramente, eu era criança e lembro assim de ver nessa vendinha, nesse local lá. Naquela época a gente pensava assim, a gente tem a proporção é diferente, né? Para mim era enorme, mas hoje eu vejo que não era tão grande assim. Mas assim, as caixas de foguete empilhada na prateleira, as latas de querosene, que vendia muito. Então, papai foi mexer com uma gasolina lá e alguém riscou um fósforo, e então pegou fogo, queimou tudo que nós tínhamos, a nossa casa, a venda. Meu irmão tinha 2 meses, eu lembro que minha mãe jogou ele pela janela para o quintal da vizinha. Eu me lembro assim, dos estrondos. Então papai perdeu tudo, né? Nós éramos 4 filhos nessa época, um vizinho nos acolheu e aí papai começou tudo de novo. Os arroz, antigamente, era limpado no pilão. Eu mesma já trabalhei socando arroz no pilão, em casa. Meus pais pegavam arroz dos outros para limpar, de amei para nós comer. Aí o pessoal dava amei para nós socar tudinho. Meus pais pegavam, minha mãe pegava o arroz, ela, meu pai, meus irmãos mais velhos, tudo socava arroz para poder ganhar para o alimento da gente. Nós socava tudo pilão. Você conhece pilão, né? Socava de 2 a 2, de 3, de 2. Agora nós temos poucos comércios, os comércios sem muito movimento, porque também viramos uma região só de boi, né? Nós éramos plantadores de milho, de feijão, meu pai, de café, de arroz, depois veio a soja e agora veio a cana no nosso redor, né? Logo aqui em Natinópolis não tem cana porque é uma região montanhosa, mas a terra é de excelente qualidade. Mas como não se pode colher cana na serra, aí as nossas serras são cobertas de boi. E hoje nós estamos aqui dentro do projeto com uma grande produção, né? Produzimos leite, produzimos a soja, nós produzimos milho, nós estamos com uma produção muito boa aqui dentro. Todas as famílias bem estruturadas. Tem a galinha, nós tem porco, nós tem animal, cavalo, nós produz a mandioca, nós produz o feijão, nós produz a verdura para comer, né? Tem o ovo, que hoje nós estamos fornecendo para as escolas, pelo programa do PENAI, né? Está abastecendo as escolas do município.
Isso é uma coisa super importante, já tem muitos anos que está abastecendo. Pra você ter uma ideia aqui, hoje no nosso projeto de assentamento, estamos produzindo hoje a média de 90 mil litros de leite mês. Teve um professor chamado Gaspar. Teve uma influência muito grande na vida de todos nós naquela época. O professor Gaspar, teve uma professora famosa chamada Dona Luquinha, professora Suzana, do Zé Juquinha, teve uma professora, mulher, esposa do amigo meu, esposa do Aramis, chamada Pituta. A Pituta também teve uma grande importância na história de Natinópolis academicamente, porque foram motivadores para que fôssemos estudar lá fora. Do ponto de vista social, cultural, a gente teve a família dos Pitanguis, o João Patrício. Tinha aqui um alto-falante, uma hora dessa, no final de tarde, tocava música oferecida uma pessoa para outra, no alto-falante. A gente lembra muito das músicas e também dava notas de falecimento, né? Culturalmente, o João Patrício. Teve de motivação familiar, eu acho que a família dos Pitanguis eram muito unidas, muito casais, né? Muito respeitadores, muito exemplos de família. O meu avô, lógico, tudo que eu posso falar mais, que eu conheço mais, era da vida da minha avó, Dona Josefa e Joaquim Horácio. Foram exemplos de pais, de avós, de casais. A vovó muito caridosa, eles tinham um curral na beira de Natinópolis, fazia fila de manhã pegando leite, não pagavam nada. O meu avô foi o primeiro a colocar aqui uma hidroelétrica, que era tudo escuro, ele colocou energia elétrica. Está tudo nos meus livros, uma hidroelétrica, e muitas pessoas tinham energia nas casas e não pagavam, entendeu? Tanto era o cavalheirismo do meu avô, Joaquim Horácio. E naquele tempo a gente tocava roça, liberando da estrada, tinha muito. Tinha uma lavourinha de café, e aquele negócio de gravatar café, a porra feita assim de 60 por 40 de fundura. E aí punha os carocinhos do café assim, o café nascia, e aí a vez chovia, suriava a costa e ia com as unhas mesmo, com as mãos, tirando, limpando, de rua em rua, corrigindo. E aí nessa roça a gente plantava o arroz era dado, mas a colheita era dada, não tinha renda na época, só para a forma do café. Aí a gente tocava, trabalhava com ele lá, estava com a rocinha na meia com ele. A gente cortava o arroz, a soca ficava dessa altura. Você punha as bandeiras, o cacho do arroz estava longe da terra, pois nascia lá na bandeira, tanto que chovia na época. E nessa época, a época que eu estou falando da estrada aí, só olhava assim, enquanto as vistas aí cansavam, só aquele buraco assim por baixo, assim. O tabocado trançava assim. Aqui tinha o Azouro, ele tinha um caminhãozinho, Chevrolet, carroça. Tinha o Valdir, tinha um tal pega-rolinha aqui. Quando nós veio de Minas, esse pega-rolinha que trouxe nós para cá. Meu pai, aquelas trouxalhadas e as coisas. Soltou nós nos fazendo as coisas do tempo. Puxando café, lavoura de café. E aí o arroz acontecia que havia até perdia lá na bandeira, igual ele estava contando. Quero citar o seu Zé Cearense, que ele foi o fundador. Ele doou o lote, ele
fez de tudo ali para criar o patrimônio, que tem por chamar patrimônio, currutela, né, essas coisas. Então, fundou por aí. Eu acho que existe dois, no meu pensamento, esses dois líderes. Foi pessoas que lutaram, e se existe Santa Isabel hoje, é porque eles trabalharam em cima disso aí, teve esse desenvolvimento. Ninguém nunca passou fome não, porque aqui em Natinópolis o povo é muito bom. Todo mundo às vezes passava, tinha impressão de uma coisa, o povo logo supria a gente, né? E a vida nossa foi uma vida muito sacrificosa, né? A gente era fraco, não tinha nada. Viemos do Pernambuco para cá para ver se nós estamos pernambucanos, né? Para ver se tinha uma vida melhor, né? Graças a Deus, depois nós chegamos. Até, graças a Deus, meu Deus do céu. Nunca passando falta das coisas, não. Não tinha casa aqui até uma igrejinha que ele é de paia. Pai de coco ali. Não tinha essas faves, não tinha nada. Nem energia não tem. A energia que tinha aqui parecia uma tomada, estava no cordão. Plantava feijão, plantava milho, plantava de tudo. Vivia só da roça, só da roça. Porque para ganhar serviço assim por fora não tinha serviço, eu só vivia da roça, só da roça. Aí era o seguinte, antigamente, aí nessa fazenda Primura ali, tinha 150 famílias. Tá vendo? Isso aqui era cheia de gente. Tá vendo? Era gente que não acabava mais. Cascais de pedra desse tamanho assim, na rua. Poeira, porque aqui a terra é a cultura muito boa, né? Então a terra vermelha era um poeirão que nunca vi. Aí depois fizeram o asfalto aqui, eu não me lembro a época, mas foi na época do Henrique Santilli, era o governador do estado. Aí fizeram um asfalto em volta da praça, nessa avenida, descendo de um lado a outro, e em volta da praça aqui. O lugar aqui era muito farturento, tinha muita lavoura. Então nessa época, já começava aqui na porta dessas grandes dessas casas que tem aqui para baixo, tinha 2 armazéns muito grandes de depósitos de cereais. Aí você chegava uma hora dessa assim, às vezes tinha 2, 3 caminhões carregando de arroz. Outro pioneiro muito interessante que esteve aqui foi o senhor Nilton Pereira de Freitas, apelidado de Preto, sou preto. Ele era dentista e farmacêutico. Era prático, dentista prático e farmacêutico prático. Mas ele ajudou muito a curar a população, a higiene bucal nossa, foi toda de responsabilidade deles. E como farmacêutico também. Tivemos vários farmacêuticos, né? Teve o Sonené, na década de 60, um belo farmacêutico. Teve o Heitor, outro excelente farmacêutico, e o Preto. Cirilândia, em função do Cirilo, do velho Cirilo, que ela se chama Cirilândia, né? Cirilândia quer dizer terra de Cirilão, Cirilo. E a gente foi, assim, criando uma conexão, no início, a não ser para pegar carro para alguma viagem, foi chegando o tempo do chamado jogo de futebol. No interior sempre tinha muito disso. Santa Isabel tinha um time, Cirilândia tinha um time, assim como Natinópolis. A gente ia jogar entre si, acabava quase sempre brigando também, mas faz parte da cultura do tempo, sabe? Era briga que nunca, graças a Deus, nunca teve um evento, diga-se assim, muito acima do normal, não. Eu senti muito orgulhosa quando eles falaram para mim que puseram o nome da Câmara do meu pai. Porque eu acho que foi muito bem colocado. Porque ele merecia, ele era um homem lindo de atitude, ele era um homem muito amado e amava. E ele deixou um legado para nós, nós somos 5 filhos. Quando a gente fala assim, a gente é filho do Zé Leiteiro, do Zé Machado, que alguns conheciam por Zé Leiteiro, Zé Machado. Quando falar que era filho do Zé Leiteiro, a história muda. A história muda. Por quê? Porque todos
de poucas pessoas que não devem um favor de amizade ou de uma ajuda que recebeu dele. E é isso, quem anda recebendo somos nós, filhos, entendeu? E aquele nome que expôs nós achamos muito bom. E a cidade de Cirilândia, que é a minha cidade, lá tem 2 homenagens, que a vila, a primeira casinha que teve lá, é um conjunto de casinhas, de 30 casinhas, que foram em homenagem, o nome do coisa lá foi em homenagem ao meu pai, José Cristiano Machado. E tem uma rua lá, que é a rua secular, a segunda rua de Cirilândia, ela chama Noemi Machado, que é a minha irmã. Quando a gente chegou para aqui, Cirilândia a gente chamava lá de pedágio ainda. Era um localzinho de passagem de carro. De onde vinha, nem para onde ia, nem não me lembro mais. Mas eu sei muito bem que era assim. Inclusive as estradas eram difíceis, daqui lá era muito longe, sabe? E Natinópolis era um lugar que vivia isolado daqui, até certo ponto isolado. Nossas divisas passavam lá dentro, mas a gente não tinha assim um elo de comunicação muito grande. Até que, se bem que a gente lembra dos pioneiros de lá, João Patrício, etc, e uns poucos. Mas aí acontece que foi aventado a possibilidade de construir uma ponte de ligação Natinópolis-Santa Isabel. E essa ponte fez com que nós nos aproximássemos mais, até que ela acabou, a própria água do rio arrancou. Agora está voltando a ponte, graças a Deus. Que era comum ter jogos de futebol, e nós tínhamos belos jogadores de futebol. Entre eles tem o Dito Bertino, excelente, o Aramis, né? Esse Aramis é um grande amigo que eu tenho. Volta de 1940, começou a vir algumas famílias tradicionais daqui, que deixou raízes, como a família Rodrigues, do senhor Fidelis Rodrigues, a família de Oliveiras Primo, que hoje não tem nenhum descendente deles aqui, mas ainda tem suas propriedades. A família do João Marcelino Patrício, que veio junto com seu pai, Joaquim Marcelino Patrício, e que começaram a dar uma melhorada na quantidade de famílias que tinha aqui. Daí para cá começou a vir bastante família. Então essas famílias contribuíam para o nosso lugar com as suas propriedades, dando serviço, terreno para as pessoas que aqui estava instalado, fazia os seus plantios, que era chamado de meieiro, esse pessoal da época. E foram bastante importantes essas famílias que a gente falou, a família do senhor Joaquim Horácio, que era e que manteve as raízes aqui, que está aqui até hoje, e fizeram como que fosse um lugar tranquilo de viver, de famílias boas, hospitaleira, educada, que trazia sempre uma boa-vinda para quem chegava de fora. Nesse sentido desses pioneiros, que começou nessa época aí, começou a melhorar de um ponto de vista lugar. Hoje, aqui não tem 10% da quantidade de pessoas que tinha aqui no nosso lugar. E os senhores que eram da época aqui, que tem alguns filhos, ainda por aqui, netos, deixou um legado muito bom, porque eles vieram de Minas e do Nordeste, todos trabalhadores, todos compromissados com o lugar, 99% deles honestos, certo, com as coisas que faziam. Quando nós chegamos para cá, a família do... Aqui tinha Mané Padeiro mais generosa, que tinha uma pensão, chamada Pensão Mineira. Era um dos mais velhos daqui também. Não sei até quais são os pioneiros verdadeiros, mas porque nas cercanias tinha os Tavares, tinha os Bentos, tinha inclusive morreu uma pessoa agora recentemente que era casada com Adão do Bento, o Bento Tavares, bem mais velho do que eu, não sei quanto, bem mais velho do que meu pai. Ele é da região.
do município de Jaraguá. Então era o pessoal de Tavares e Bento Tavares que era mais ou menos os mandantes daqui. Agora, aqui dentro tinha Mané Padeiro, igual eu falei, com a Dona Generosa e a família. João Lázaro e família. E Bertoldos, Marques, esses são os nomes que eu me lembro, assim, dos que já tinham aqui quando a gente chegou. Tive saudade mesmo do pessoal. Era com a Belmira, com o pai Antôniozinho, a Dona Nega, eram os vizinhos mais próximos que a gente tinha. Tem tantas lembranças dele que não tem nem como falar. Muitas saudades. Ele era muito, assim, muito dinâmico, muito comunicativo. Ele gostava muito da educação, professor, diretor. Tem muita saudade. Apesar de biólogo, eu gosto muito de história, sou muito historiador, né? E eu andei, eu tinha uma fonte muito interessante, que era a mamãe. Mamãe memória muito aguçada, e ela sabia tudo de Natinópolis. E ela me ajudou muito. Na montagem, eu tenho 2 livros publicados. Eu escrevo mais sobre a história do meu avô, chama até de mito, o voo de um mito. Meu avô que veio de Minas e fez aqui, ajudou a fazer Natinópolis. E depois eu tenho um outro livro chamado Mágico Córrego de Pedra. Aqui tem um córrego aqui embaixo, onde a nossa infância foi praticamente dentro dele. E eu soube, no meu ponto de vista, escrever um pouco da magia desse córrego de pedra. E contei as histórias, contando um pouco das histórias do povo, do nosso povo. Todo final de semana que não era de festas e que não tinha festa, reunia nas casas das pessoas sempre 20, 30, 40 jovens e crianças para brincadeiras de roda e brincadeiras de passa-anel. Era um trem extraordinário. Essas lembranças aí são uma das melhores coisas que eu tenho na vida, porque tinha uma simplicidade, tinha uma confiança, não tinha malícia sobre as coisas que existe hoje, né? Era um povo tranquilo, alegre, feliz e feliz com pouco, né? Nesse tempo nós brincávamos quando a lua clareava, né? A luz de Deus mesmo. Mas dentro de casa era candeia, era lamparina, né? Eu recordo um tempo que a mãe fazia uma noite de Nossa Senhora das Candeias. Ela fazia o azeite, pegava uma mão, rapava, fazia os pavios e punha o azeite, acendia. Em cada janela tinha uma luz, numa porta. Isso para nós era bom demais. A gente fala, nossa, que bom, a casa toda iluminada, né? E a gente se reunia às vezes de noite para fazer brincadeiras de roda, brincadeira de... geralmente aquelas brincadeirinhas comuns de passar anel, por exemplo. E como moleque, eu era do Capão da Coruja, sabe? Assim, a bom modo de expressar, porque a gente ia para o cerrado, apanhava fruta, tudo quanto era coisinha, banho de córrego, e a vida nossa era uma maravilha. A criançada brincava de tudo e era assim. Uma coisa que me recorda bastante mesmo, bastante em Santa Isabel e da minha juventude, era o nosso vai e vem. Talvez você não saiba o que é isso, mas a gente não tinha asfalto, claro, né? Era tudo no cascalho, a rua tudo no cascalho, e tinha aquele cascalho e nós não incomodávamos com isso, não. A gente tinha um vai e vem todos os dias.
Durante a semana era andar pouco, andava até mais cedo da noite. Mas quando era o sábado e domingo, não, aí fortalecia. Quem quer esse vai e vem? A rua, a única avenida, né, que nós temos em Santa Isabel, ela era marcado um pedaço. Aí a gente ia até um pedaço e até o outro. E aí voltava, vai e vem, e aí voltava. Aquilo para nós, e os rapazes ficavam de lado. E olhando, a gente, na verdade, era um desfile. E todo sábado, todo domingo a gente tinha que ter uma roupa nova, porque a gente ia fazer o nosso desfile, né? Isso acontecia. Tinha caso interessante que às vezes, devido às pedras e os buracos, né, que tinha, muitas vezes assim, as nossas colegas até perdiam o salto ali naquele vai e vem, porque, né, não era asfalto nem nada, mas aquilo tudo era farra para nós, aquilo tudo foi um tempo assim muito bom, né? Toda juventude é um tempo muito bom para qualquer pessoa. Eu tinha umas amigas, nós éramos tudo pequenos, nós brincávamos até certa hora da noite, começava de tarde, até certa hora, e os pais falaram, agora vamos embora. Cada um saía, cada um com lamparina ou uma lanterna, ia embora, cada um ia para casa. O pai levava embora para casa. Pula corda, chipapá. Chipapá, você sabe o que é, né? Eu pegava de 2 a 2, assim, e saía pulando chipapá. De roda, sombra crioula. Nós brincávamos demais de boneca. Meu pai mesmo tinha um coi de vaca, sequinho, nós deitávamos no chão e falava assim, esse pedaço aqui é minha casa, outro é minha casa, outro é minha casa. Falava, ô comadre, nós vamos aqui em sua casa, cadê os neném? Eram os bonequinhos, cadê os neném? Tá aqui, comadre. Aí nós brincávamos, depois nós íamos brincar, pular corda, chipapá, sombra crioula, era de roda. Nós brincava muito, só não brincava brinquedo de correr, porque era de noite, meio escuro, nós aproveitava a claridade da lua. Aí nós brincávamos só esses brinquedos que não precisavam de correr, porque nossos pais não deixavam. Nós brincávamos muito, aquele balanço de tábua, tem uma tábua no toco do pau, ficava um de um lado ou do outro. E nós brincávamos demais. Brincava muito também ali na rua de casa, a gente brincava de pique-esconde, a gente brincava de cair no poço, casamento francês, fazia fogueira para assar batata. Era assim, brincadeiras sadias que a gente teve essa oportunidade de vivenciar. Uma época muito boa, minha infância foi maravilhosa e gostaria muito que meus filhos, por exemplo, os jovens, as crianças de hoje, tivessem a oportunidade de ter uma infância como eu tive, sadia. Quando eu vim para cá, tinha 7 pés de sucupira ali grande. Está lá até hoje, muito velho. Mais velho do que quando eu vim para cá. Meu conhecimento aqui com ele, com esse pé de sucupira, que ele era ali a casa lá era do Leôncio. Né? Era de um tal de Leôncio. Quando nós mudamos para cá, já tinha ele aí. Era o lugar de afetar muita gente, ir lá para perder o passatempo, né? Para bater papo lá debaixo daquela árvore. Então o que eu tenho dela ali é isso aí. Agora eu ir lá, ficar lá, não. A árvore, a gente a lembra, muita coisa boa que aconteceu debaixo da árvore, muita coisa ruim que aconteceu debaixo da árvore, né? Mas assim, o histórico, eu só lembro de alguma coisa que o meu pai contou sobre essa árvore da sucupira, porque ela é centrada na cidade, sabe, né? Lá. Então, todos os galhos da cidade, saída e entrada na cidade, começa da sucupira. É uma árvore que fizeram com o tempo, depois de muitos e muitos anos, fizeram cimentado ao redor dela, fizeram coisa. Então, ali a senhora vai para Goianésia, vai para Santa Isabel, vai para outro lugar, para Natinópolis, vai para Rianápolis. Ali são os ganchos, né, de saída. No Sucupira
primeiramente foi Leonda. É mesmo, Ele é... E eu não sei se ele é cearense. Esse Leonda veio para cá, morar na ponte. Você lembra de falar Ponte de Pau? Para baixo daquela ali, ó. Dá uns... Você lembra que vai dar quase uns 300 metros, mais ou menos. Fizeram o acampamento do outro lado. Lá tinha venda, tinha muita gente. Lá tinha umas 5 ou 6 casas. Esse Leonda veio para lá, para esse lugar lá. Depois que a ponte ficou meio ruim, estava acabando com o cedido, ele pegou, fez uma casa ali, da Baixada do Rio, quase terminando a Baixada do Rio para começar, aquela ladeirinha ali, ele fez uma casa aqui para lá direito. Morou lá muitos anos com boteco, uma venda. Depois é que ele fez aquela sucupira. Veio de lá, ele lá fez a sucupira ali, ó. Já repassou um bocado de gente, mas quem arrumou foi o Leonda. Sumiu ele com os filhos, com a mulher e tudo, ninguém sabe. Foram para Goiânia, ele lá, ninguém sabe o que virou, se morreu tudo, se está vivo, o que está. Ele tinha um filho homem e umas 2 filhas mulheres. Aonde que é a praça hoje era roça do povo. O povo tocava roça. E aonde que era a igreja católica, não tinha igreja, era cerradão. Aí tinha uma senhora, que era muito amiga nossa, da minha mãe, ela pegou, falou assim, gente, se vocês me ajudarem, nós vamos fazer uma igreja aqui. Aí a igreja lá foi debaixo de um pé de lobeira, ela colocou uma cadeirinha, um tamborete lá, pôs um paninho branco, pôs um santinho, rezava. Todo final de semana rezava, gritava um leilãozinho, foi ganhando dinheiro, fez um rancho de paia. Aí do rancho de paia foi indo até que eles conseguiu fazer uma igrejinha muito pequenininha. Aí que fez a inauguração da igreja, aí agora está uma mansão de igreja. A minha mãe até foi casada numa capela tapada por folha de bacuri. O casamento dela foi assim, né? Aí depois, mais adiante, construiu uma capela. E essa capela vinha um padre de Xaraguá para cuidar dessa capela. E a mãe trazia nós, sempre trazia nós. Era missa de vez em quando. Mas a mãe sempre cuidava de nos preocupar com a vida religiosa. Aí depois, mais tarde, passou para o padre de Rialma, ele que passou a comandar aqui. Aí nesse tempo nós tínhamos novena, tinha os grupos de oração, que nós saíamos, eu pertencia a um grupo de oração, que nós saíamos para rezar, para fazer as campanhas, sabe? As campanhas para nós construir igreja, eu trabalhei nela, muitas vezes, né, nessas campanhas, saía pedindo bezerro, pedindo o que o povo dava. Era assim que nós, né, conseguia ter dinheiro para a nossa comunidade. E assim foi crescendo. O padre Davi é muito esforçado, exigia muito, né? Mas ele era muito, assim, perseverante, né? Ela era uma capela bem pequena, né? E tinha um cruzeiro muito grande de frente a ela. E através do padre Davi é que criou a paróquia de São Isabel. Foi na época dele. Mas eu lembro um pouco dessa igreja, da igrejinha velha. Que essa aí foi um fazendeiro ali, até ele já faleceu, que fez essa igreja aí. Mas a outra era uma casinha como essa da gente morar, né? Agora aquela ali ficou muito boa. Depois ele trouxe uns lá de Aparecida do Norte, que foi uma missão aqui, foi os padres missionários, Ismael, Leondas, né? E
e o outro eu não estou lembrada, era 3. E nesse tempo eu já tinha meus 2 filhos, né? Porque eu sou mãe de 4. Naquela época tinha conga, tinha folia, né? Muita folia aqui na região, tá? As tradições, né? Tinha festa de igreja e tinha festa de folia, conga. As minhas lembranças das festas são as mais alegres possível, porque era uma data que nós ficava torcendo para que ela chegasse. Naquela ocasião da festa, como é que era? Festa julina, as famílias da gente que não morava aqui vinha tudo para a casa da gente. Então todas as casas aqui ficavam cheias de amigos e parentes. E à noite era tanta gente que era impossível você andar em linha reta, tinha que ser fazendo zigue-zague no meio das pessoas. Mas isso aqui era maravilhoso, você saía na rua, tinha mais de 50, 80 barraquinhas, de tudo quanto era tipo de brincadeiras, de bingos, de jogos de argola, de jogos de... Como é que tinha um outro joguinho de tirinho de espingarda, era trem todo... Coisas que a gente passava o ano inteiro esperando que chegasse para nós ir para a festa. Era uma lembrança muito boa que eu tenho desse tempo. E a nossa fogueira, que tinha ano que chegava a ter 19 metros de altura. Aí na fogueira nós ficávamos ali esperando 3 horas em volta dessa fogueira, porque a fogueira geralmente a queima dela era no último dia de festa. Então basicamente era só o povo do lugar, o outro pessoal, porque já não era mais dias festivos, entre aspas, né? Era missa, era queima de fogueira. Tinha os batismos da fogueira. Parecia uma procissão de gente andando em volta da fogueira com seus afiliados fazendo o ritual do batismo. Tinha quadrilha, que era também uma coisa que já aconteceu mais por fim, né? Não foi bem no começo das festas, quando a gente era criança, mas basicamente quase todas tinham uma quadrilha aqui, durante a festa. Eu participei de umas 3 ou 4 quadrilhas da festa de São João, não necessariamente no dia da festa de São João. Nós tínhamos um sapato chamado Vulcabras, era um sapatinho de ir para a escola e ir para a festinha também, né, para ir para as festas. Então as festas eram maravilhosas. O padre fazia, né, a missa, tinha a barraquinha, tinha as comidas e tinha os bailes. E tinha os pagodes, os bailes, né? Hoje chamado de forró. Naquela época era com sanfoneiro ao vivo, com violeiro, né? E meu pai era um dos violeiros, meu tio também, que era dupla, cantava aqui. E o de 20 anos, que era o nosso amigo, o compadre do meu pai, era o sanfoneiro. Isso durava a noite inteira, todo mundo dançando. Ué, aqui primeiro tinha mais era as festas juninas, nas roças, quadrilha, esses bailes ao forró quando nós tínhamos muitos anos, sertanejão. Mas era muito bom, era tudo em paz, não tinha essa droga, não tinha bebida alcoólica para as pessoas ficarem desse jeito. Era muito melhor naquele tempo. Pensa nas festas boas, entendeu? Lá era assim, usava 9 dias de festa, a festa da igreja. Aí quando chegava o dia da festa, tinha os santos lá que eles faziam a festa, vinha barraquinha de tudo quanto é lugar. Da porta da igreja, você viu, mais ou menos quase 1 quilômetro, até bem para cima da metade da cidadezinha lá, que não é muito grande, mas né, era cheinho de barraquinha. Vendia esses trenzinhos, brinquinhos, essas bijuterias, vinha a pessoa vendendo sorvete, era cheio de barraquinha. Era uma cidade elétrica, iluminada na porta da igreja, redor da igreja, de comprido, e um ranchão bem grande. Era muito jovem, na época tinha muito jovem que gostava dessas festinhas antigas. Nós festávamos a noite inteira, era 9 dias de festa. Era muito, assim, festa, colocava festa, era dança, era bebida. E foi assim, ficando uma festa que não era religiosa. Aí veio o padre e viu que não era assim, né? Festa da igreja não podia ser assim.
E quando veio esse padre Davi que deu essa reformada, né? Aí tirou as bebidas da igreja. O povo não gostou, achava bom, né? O povo gostava, mas tirou e aí transformou uma festa religiosa, festa, né? E agora não. Agora a nossa festa é religiosa. Temos missa todas as noites, né? A novena. Já não tem mais leilão, comida todas as noites, é só um final de semana, né? Muito animada. Santa Isabel tinha muita festa de congada. Tinha umas 2 ou 3 linhas de congada e outra lá do setor quase a mesma coisa, que não era Congo. Eu sei que aquilo era uma animação total, porque no interior aquilo era o que mais divertia a gente. A região de Santa Isabel, nas adjacências, beira de rio, havia muito habitante. Era uma quantidade enorme. Qualquer coisa que se fazia, como se diz mutirão ou muxirão, como alguns falavam, ou traição. Traição era quando se ia na casa do fazendeiro e de noite fazia uma traição para ele, para bater pasto, por exemplo. Aquilo no outro dia ele aceitava a traição e no outro dia ele ia oferecer comida e o pessoal trabalhar o dia todo. Depois pagode, pagodão, aquela coisa que era até amanhecer, como se diz. Eu lembro de um pagode que nós fomos do outro lado do rio, no Carmo, que quando amanheceu o dia que começou o sol raiar, ele mandou baixar os panos da barraca para continuar escurinho e falou que eu só deixo sair gente daqui depois do almoço. Então só por aí se tem uma ideia de como é que era a animação do pessoal, né? E foi assim até meio-dia. Havia muita confraternização, era boa as festas que tinha. Comida, leilão, brincadeira, essas coisas que tinha. Ai, festa da igreja era muito bom. As barracas na praça da igreja era muito bom, muito assim, movimentado, tinha muita gente, vinha gente com os outros de longe, participava das festas lá da igreja. Que eu não era muito assim, a única festa que eu ia também era na festa da igreja, eu não era muito de festa fora da igreja, não. Na época a gente fazia as procissões em 2 filas, né? E quando eu fui para fora, em outras cidades, que eu via as procissões todas assim amontoadas de pessoas, eu achei muito estranho, porque aqui a gente fazia as procissões em 2 filas. Então, eu tenho muito essa recordação dessas procissões. Eram enormes, as filas enormes. E eu tenho recordação também dos padres que vinham fazer a evangelização aqui por um determinado tempo, né? Eu realmente era encantada com a vida religiosa. E as festas, eu participava muito, embora era pequena, eu participei mais quando pequena do que na juventude. Mas meus pais também gostavam, né? Então isso também me levava a participar bastante. Então eu tenho muitas recordações da minha primeira Eucaristia, da minha catequista, que foi a Dona Estela. Ela era a única catequista que tinha na cidade. E foi ela que me fez o convite para entrar no convento. As festas aqui eram todas de barraca. Festa de barraca, vendia trem, festa para o povo dançar. Tinha barraca, fazia as barracas de paia, pau a pique, fazia para o povo dançar. Eu era muito pequenininha, eu lembro direitinho. Minha mãe mesmo trabalhava nessas coisas, sabe? Aí ela levava nós para lá, levava cama, nós deitávamos e ela ia trabalhar. Mas lá, as festas que eu lembro foi desse tipo. Mês em mês estava fazendo festinha lá. Festa de junho todo ano tem, né? A gente ia para as barraquinhas, né? Porque tinha muita barraquinha, né? Hoje não tem barraquinha mais igual antigamente, né? Então era assim, era bem simples, eram boas festas, mas
Mas não tinha aquelas grandes coisas, né? Era tudo simples. Ia ter a festa de São João em junho, aqui era muito boa a festa de São João aqui. Agora não, está acabando, está ficando mais fraca, mas era festa, era barraquinha por tudo quanto era canto nessa rua. Hoje em dia acabou, ninguém vem, não tem barraquinha, não tem nada, só a resinha e pronto. E a missa e pronto. As festas eram só de animação. Com a radiolinha eu comprei de Zé Boi, da Toninha de Zé Boi. Com a radiolinha quem a noite inteira. Era muito boa as festas aqui da igreja, festa de junho, tinha uma festa de setembro, que tinha muita gente. Aqui nessa época tinha muita gente em volta aqui de Natinópolis, nas fazendas, o povo, dia de festa, Natinópolis lotava de gente. Tinha tanta coisa boa, era barraquinha de roupa, era barraquinha de tudo quanto é coisa tinha aí. Tempo ali no salão paroquial, tinha as festas ali, o povo dançar, vinha cantor nordestino aí, e era aquela benção. Era muito boa. Nesse tempo a gente era novo, ainda dava umas rodadas ainda lá. A festa era boa demais, muita gente. Era muita gente. Hoje, em vista que era as festas que tinha aí, não tem mais ninguém, não. Acabou. Muito movimentado. A festa de São João aqui era gravada para todo lugar. Vinha gente de toda parte. Muita barraquinha, muitas coisas, muita história que a gente via, né? Muita coisa boa. Era muito bom. Era movimento, tinha muita gente. Só que na fazenda, que tinha uma fazenda, que é a fazenda aqui é que agora era do filho dele, Laudinho, agora não é Laudinho, não, é do... que é, gente? Chamou, a gente esquece tudo. Tinha mais de 200 famílias, né, nessa fazenda que tinha aqui, ó. A procissão, tinha muita gente na procissão, onde a gente carregava os andores. Nós somos devotos de São João Batista. A festa de São João Batista é muito forte para nós até hoje. E tinha muitas barraquinhas, tinha até circo de tourada. Tinha propaganda do circo, com palhaços na rua. Eu mesmo cansei de andar atrás de palhaço, repetindo as cantorias dele. Era o grupo escolar, agora eu lembrei o nome, Baltazar de Freitas. Era o grupo, começou com 2 salas. Tinha um pátio no meio, uma sala de um lado e do outro. Depois os alunos foram aumentando, aí passou para 4 salas, aumentou 2 salas de cada lado. A diretoria era separada assim. Então, quando eu comecei a lecionar, foi nesse grupo, em 74. Lecionei lá, nós tínhamos de 5ª a 8ª série à noite. Então, eu lecionei lá, era esse grupo, mas um grupinho bom, sabe? Eu tenho boas recordações. Foi lá que eu iniciei a minha profissão, né? Porque eu tinha feito até então só estágio, trabalhei em séries, mas foi só assim, estagiando, substituindo um aqui. E foi aqui que eu adquiri a experiência. Meu pai doou uma área, foi onde construí aquele colégio lá. Ele tirou o curral para construir. Isso aí já foi em 80. O nome dessa rua principal aí é uma homenagem ao meu pai. Antônio Francisco da Silva. Meu pai, como professor, o interesse dele era melhorar o estudo. Cultura, conhecimento em primeiro lugar. Então, naquela época aqui a gente tinha só o ensino fundamental e depois nós passávamos por um processo admissional, que era uma prova. Quando fazia o ensino fundamental de primeira fase, tinha que fazer essa prova para passar para a segunda fase. E daí nós tínhamos que sair para estudar em séries. Meu pai, vendo aquela dificuldade dos filhos ter que saírem, buscou, né, junto à Superintendência de Ensino. Até então, nós pertencíamos a Jaraguá, ao município de Jaraguá. Buscou, junto com as autoridades, trazer para cá a segunda fase do ensino fundamental. Na sequência, ele trouxe também o ensino médio. Aí já com outros parceiros, que foram se renovando, né? As pessoas já foram buscando os professores daqui mesmo, da região.
né? Filha do Silvério Mariano de Lima, foi professora, a Eurice. Os filhos do Antônio Francisco foram também estudando fora e voltando para cá para ser professores. Do senhor José Adelino, também os filhos foram sendo professores. Eu também, filha do senhor Edmundo, também me transformei em professora. Então, o nosso foco foi praticamente a educação do município. Cresceu o município através da educação, do conhecimento, né, promovendo essa oportunidade para as pessoas, para as crianças, para os jovens, para não sair daqui. Era um grupo assim que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar nesse grupo. Eu comecei a lecionar por 4º ano. Eu já fui de cara assim. Eu tinha 16 anos e já comecei no 4º ano. Aquilo para mim foi uma vitória tão grande, que eu não sei não sei se foi por isso, mas eu acredito que acrescentou muito na minha carreira. Eu sempre fui apaixonada em lecionar, em ensinar, a sala de aula. Gostei muito. Mas quando eu comecei a trabalhar nesse grupo, eram 4 salas, ou 3, não me lembro direito, mas tinha muito aluno, uma organização exemplar. Nosso diretor da época, Edmundo Baldino de Freitas, que deixou um legado importantíssimo na nossa cidade. E falar em organização, em respeito, em tudo de bom, fala-se no nosso diretor dessa época, que era o seu Edmundo. Nós trabalhamos muitos anos ali. Depois começou, né, de grupo, de 1º ao 4º ano, naquela época, a época do exame de admissão. Né? Esse exame de admissão, ele vinha de Jaraguá como um vestibular hoje. As provas vinham de lá. E a gente tinha que trabalhar com os alunos de modo que, chegando o final do ano, aqueles alunos, assim, o professor, ele tinha muita... a gente tinha muita responsabilidade, mas a responsabilidade dobrava porque tinha o exame de admissão. E esses alunos, eles tinham que, né, ser aprovados ali para passar para o 5º ano. E isso me marcou bastante, porque o 1º ano que eu lecionei foi para o 4º ano. E assim, como que você chega já começando uma carreira? Eu tinha 16 anos e já começa nessa série, e sendo que no final do ano já tinha esse exame de admissão. Mas só 2 alunos meus, eles reprovaram nesse exame. Aquilo para mim, até hoje, me marca para sempre essa vitória que eu tive com os meus alunos. Nosso material, para a gente adquirir o material que a gente usava na época, nós fazíamos promoções na escola. Fazíamos baile, fazíamos festa junina, tudo a gente aproveitava, pai, mãe, né, para arrecadar dinheiro. Nós tínhamos, nossas provas eram rodadas no mimeógrafo a álcool, não sei nem se as pessoas hoje conhecem, sabem o que é isso, né? Mas era tudo manual, tudo feito manual. E depois, já de muitos anos, é que veio a primeira máquina de escrever, e aí que foi começando a modernizar, né? Mas quando eu aposentei, ainda não tinha informatizado, a escola ainda não era informatizada. Tanto é que os primeiros registros da escola são todos feitos à mão. Nós fazíamos tudo à mão, ficha por ficha, diário por diário, né? E era tudo feito à mão. As pessoas sempre falam, porque eu me dirijo sempre aos nossos ex-alunos, né? Pelo nome, eu não falo apelido, mas a gente escrevia tanto o nome de cada aluno que a gente acaba, fica fixado na mente da gente o nome e não o apelido, né? Então, era tudo feito manual. Mas foi um tempo muito bom, muito prazeroso, foi um tempo assim que a escola não era um local de trabalho propriamente, era como se a gente era uma extensão da nossa casa, era uma família, né? Nós tínhamos assim, uma harmonia, reinava uma harmonia muito grande, a escola fluía muito bem, nosso ensino era muito bom. Como a única escola de 2º grau do município era a nossa aqui em Santa Isabel, nós recebíamos alunos de Natinópolis e de Cirilândia.
E eles vinham todos os dias, não tinha asfalto, era estrada de chão. E esses alunos, quando a gente ouve as histórias deles, né, o meio de transporte, muitas vezes era uma caçamba, aquela caçamba de carregar terra, né? Nossos alunos vinham de caçamba, de Natinópolis, de Cirilândia, e a gente, quando ouve o relato deles, essa dificuldade que eles tinham, aí a gente imagina chuva, poeira, né? Tudo esses meninos sofreram. E não faltavam nem um dia na escola. E chegava aqui e estudava e aprendia, né? A maioria, eles levavam os objetos, a gente fala assim, aquela bolsa de pano, né? Aqui a gente chamava de capanga, né? A maioria dos alunos levavam os objetos, só aqueles que eram, assim, tinham uma situação financeira melhor, que às vezes tinha alguma baixinha, mas tudo muito simples. Mas a maioria era nessas bolsas mesmo de tecido, mesmo de pano, né? A tradicional capanga. E nós tínhamos o uniforme, todo mundo ia uniformizado, né? E era tudo muito simples, cada um adquiria o seu, era tudo com muita simplicidade, mas com uma disposição de aprender enorme, né? A disciplina muito boa, né? Nós não tínhamos problema com disciplina na escola, era raridade, então era muito diferente, né? Assim que a cidade foi emancipada no dia 14 de maio de 1982, aí, quando passou essa emancipação, logo que passou, a dona Belmira, que é uma das fundadoras, uma pioneira, não vou falar fundadora não, pioneira, porque fundador quem veio primeiro, né? Uma das pioneiras, é uma mulher pioneira aí de Santa Isabel, a dona Belmira com seu esposo, seu Antônio, eles cederam um pedaço do terreno, que eles tinham uns terrenos aí em Santa Isabel, tinha porque eles faleceram, hoje são dos filhos. Então, ela cedeu um terreno lá para construir um colégio. Aí o Estado veio, construiu um colégio bom, aí fez esse colégio, Colégio Estadual Santa Isabel. Ele tinha 6 salas de aulas e uma parte administrativa muito boa. Hoje eu acho que já aumentou, que já faz um tempinho que eu não vou lá dar uma olhadinha, sabe? Mas essa época foi 6 e tinha época que essas 6 salas de aula não comportavam nossos alunos. Porque vinha aluno de Natinópolis, vinha aluno de Cirilândia e o lá de Santa Isabel. E sofrida, porque vinha em caçamba, depois, mais na frente que foi comprado um ônibus, né? Então foi devagarzinho assim. Nós teve a época, eu acho que nós tínhamos a média entre o ensino fundamental e o 2º grau lá, nós tínhamos a média de 1.500 alunos. Tem o estadual em Cirilândia, que foi um pouquinho depois que construíram a escola Umbelina, e tem a escola municipal também lá em Cirilândia, e tem a estadual municipal em Natinópolis. Então, quer dizer, nosso município em educação, ele está bem atendido. É igual eu digo, não estuda quem não quer. O fator mais importante de Natinópolis, do meu ponto de vista, não foi esses fatores econômicos, foi o fator cultural. E a nossa população acabou toda, grande parte nossa, ela migrando para os grandes centros para estudar. Então, hoje o valor social, o valor acadêmico nosso de Natinópolis, ele é exageradamente grande, muito maior do que os financeiros que ficou para trás. Aqui em Natinópolis eu ouvi falar de umas 3 parteiras, inclusive uma não era bem uma parteira igual a mãe velha, mas ela foi uma das que me ajudou quando eu era criança, a dona Joana. Ela é filha do senhor Pedro Batista. Ouvi dizer que ela fazia muito auxílio em parto aqui em Natinópolis. Tinha a mãe velha, que aturou mais ou menos pela história da família dela, ela aturou 110 anos, morreu há pouco tempo. Quando a mulher estava grávida, já ficava mais ou menos que marcado com uma ou outra parteira, né? Ó, tá chegando o tempo. Chegava o dia, às vezes ia de animal buscar, às vezes ia de
Já a informação ela vinha um dia antes, eram muitas formas de prevenir a parteira para estar junto na hora do menino nascer. E tivemos muitas dificuldades em partos aqui, como por exemplo, a mulher do senhor João Marcelino Patrício morreu de parto, na verdade não foi bem do parto, foi pós-parto, né, que foi o eclâmpsia. E muitas famílias perderam filho aqui nesses partos assim, mas muitas foram bem sucedidas, graças a Deus. E tínhamos uma crença daquela época, e que muita gente ainda tem ela hoje, de benzedeira, de benzer. Eu chamo, meu bebê está com quebrante. Tinha várias benzedeiras aqui, tinha Maria Braga, tinha o Geraldo Patrício, tinha o Geraldo Ferreira, tinha a dona... Como é que é o nome da dona lá, gente? As pessoas que mudou daqui muito tempo, que a gente ouve as histórias dele, o nome fica vago, porque a gente para de falar no nome, mas era uma época em que 80% das crianças que nasciam aqui era de parto normal aqui mesmo. Por exemplo, eu nasci aqui de parto normal. Nesse sentido, da minha família de 8 irmãos, eu sou o 4º filho de 8, eu nasci de parto normal, os outros todos foram no hospital. Como eu disse lá, em 1970, 80, esse lugar era abençoado. As pessoas daqui tinham um poder aquisitivo bem razoável. E as casas, quase todas de alvenaria, a gente via poucas casas de tábua aqui. Eu conheci umas 4 casas de tábua. A do João Patrício, que depois que ele vendeu a venda dele, ele passou a morar numa casa de tábua. Não é porque ele não tinha condição de ter uma casa melhor, é porque ele morava numa casa de tábua. Tinha uma casa nas terras ali do Pedoraço de tábua, uma casa ali perto do Onofre de tábua. Essas casas que eram construídas aqui, 90% delas era de adobe ou tijolo com barro misturado com cal. E que mantém mais ou menos dessa época de 1950, quase todas na mesma estrutura. Quase, mudou algumas coisinhas, muita gente mudou. Essa casa aqui, por exemplo, que nós estamos sentados, esse alpendrezinho dela é a atual proprietária que fez, ele não existia aqui. Silvério Mariano de Lima, meu compadre, né, que se tornou padrinho do meu filho, e eu também apadrinhei a filha dele, né, na época. Ele trouxe muitas vidas, muitas crianças, né, acompanhou o nascimento, fez o parto, né. A gente não tinha transporte, então quando as mulheres iam passar pelo processo do parto, na hora de dar à luz, não tinha como transportar, sair correndo. Ele que era chamado e ele fazia os partos. Foi um grande parteiro, foi um grande doutor, porque ele não era formado, né, não tinha curso superior de medicina, mas a experiência dele, a prática dele, superava muitos outros médicos que eu conheci. A minha mãe era Maria Rainha da Conceição. E ela era uma parteira boa, minha filha. Se ela fosse assistir com uma mulher e ela falasse assim, eu não dou conta, pode levar para o hospital, podia levar para o hospital. Eu criei 9 filhos na mão da minha mãe. Não fui médico, foi assim, só para ver como é que estava a criança. Mas tudo foi minha mãe que pegou meus filhos, 9 filhos. Foi a minha mãe que pegou. O Plínio Alencar Leite foi um homem que lutou muito, muito. Santa Isabel deu o expurgo da energia e ele, infelizmente, ele faleceu o dia que ligou a energia. Tinha um fio arrebentado e contaram para ele saiu correndo com o cavalo, morreu ele e o cavalo. Mas foi um homem, para mim, um líder, uma pessoa que lutou. E se não tivesse acontecido isso com ele, eu acho que Santa Isabel tinha desenvolvido bem mais rápido. Para mim, é o Plínio Alencar Leite,
que hoje aquela praça lá em Santa Isabel, na cidade, a Praça da Igreja, leva o nome dele. Ele era um médico, ele era um farmacêutico, ele era tudo. Que você precisasse dele, o Plínio estava na hora. Ele com a esposa dele, a dona Larinda, que eu acredito que até hoje ela é viva, só que ela reside em Brasília. Santa Isabel, ela teve alguns tempos funcionando com energia motriz, energia a motor. Eu não sei se a palavra certa seria essa que eu coloquei, mas o certo é que até que depois de 1961, nós fizemos um movimento aí atrás de energia elétrica do Vale de São Patrício, que já tinha espalhado por aí. Aí a energia vinha até Castrinópolis, de lá para cá, de Realva para cá. Aí fazia-se necessário fazer uma picada, fazer uma rede para esse fim. Acontece que existia aqui um farmacêutico que era um faz-tudo na cidade. Ele era uma pessoa fantástica. Quando havia necessidade de alguém para ajudar em alguma coisa, qualquer que fosse a coisa, ele estava sempre pronto, ele estava disponível e ele ia junto. Mandaram um técnico de energia para cá, para nós fazermos o trabalho e ele acompanhar. Ele era o técnico que ia seguir. E a gente foi para destino a Castrinópolis, fazendo primeiro a chamada picada. Foi feita essa picada com muito trabalho. Depois, quando o técnico chegou, nós fomos começar a levar rede de fios. Alguns fios, às vezes, que tinham que até ser emendado no meio da estrada, mas o certo é que começamos. Houve, por exemplo, pedidos de postes de madeira para os fazendeiros, todo mundo se prontificou a ajudar, todo mundo trazia, punha o poste no local, e aí nós começamos levantou-se essa rede e faltava espichar os fios. Foi quando chegou esse técnico para cá, eu não me lembro hoje o nome dele mais. Mas isso foi em 62. Aí nós saímos de Santa Isabel em direção a Castrinópolis, mais ou menos umas 8, 10 pessoas, não me lembro mais quantas. Eu sei que eu estava no meio, eu era um molequinho. O Plínio Alencar Leite era o daqui de Santa Isabel, que era o chefe, e o técnico. E nós fomos fazer desse serviço. Quando nós estávamos chegando na região de Castrinópolis, e meu pai chegou lá de carro, falou, agora você volta para casa. Eu tinha passado a semana inteira fazendo esse trabalho. E eu vou ficar aqui. O certo é que eu vim para casa. Já estava no dia de chegar a encontrar com o local da rede. E lá depois eles fizeram essa emenda lá, ajeitaram, ligou. E teve uma tempestade aqui, muito grande. Assim, uma chuva muito violenta, que caiu muito granizo, relâmpago, muito relâmpago. O certo é que com essa chuva, a rede rebentou. E eles tinham acabado de ligar lá, quando chegou aqui viu que estava só em 2 fases a energia, não estava completo. Aí o Plínio, eu me lembro muito bem que ele falou assim, cadê o Antônio Barbosa, cadê o Lulu, que era o Anísio de Souza, que depois veio a ser deputado federal, né? E o Abrãozinho. Não, eles foram na rede. Ele ainda fez assim. Morreu todo mundo. Quer dizer, cai um fio, eles não vê o fio no meio da dificuldade lá. E o certo é que ele pegou um cavalo de alguém que estava aqui. Nesse tempo, eu lembro até bem de quem, parece que era do Rosalvio, um baiano.
e montou nesse cavalo e saiu em carreira disparada, direção seguindo debaixo da rede. E lá na frente o cavalo dele pisou no fio que estava caído e ele morreu. Os que tinham ido a pé, ao chegar lá perto, percebeu, cortou volta bem, quer dizer, não teve perigo nenhum. O único perigo foi ele, a pessoa que, como diz outro, que trouxe a energia para nós, foi ele, e ele morreu na chegada da energia. Meu pai, por segundos lá, eu teria evitado a morte dele, porque meu pai, quando viu falar que ele ia ligar a energia naquele dia, ele foi a Cassinópolis para pedir ele para não ligar, que tinha fio arrebentado, inclusive na divisa da nossa terra. E o Anísio de Souza, que é um falecido, é um ex-deputado, né, federal, ele tinha ido olhar onde tinha fio arrebentado para não deixar gente movimentar, ou talvez reis, né? Ele e um cunhado do Plínio Alencar Leite. E então eles foram olhar a picada. A hora que o Plínio ia atravessando de frente à loja da minha mãe gritou com ele, porque tinha um freguês lá fazendo compra na loja, e ofereceu um cavalo para ele. O sogro dele continuou correndo e ele voltou para pegar o cavalo. Quando ele passou pelo o sogro dele na saída das nossas terras, lá próximo ao fio que estava arrebentado, o sogro dele só viu a hora que o cavalo virou. Ele chegou, caiu. Ele chegou, pegou no sogro dele, no Plínio. O Plínio levou um choque, caiu de costas. Levantou e pegou. Meu pai já tinha conseguido desligar lá em Castrinópolis. E meu pai chegou em Castrinópolis e pediu o rapaz para desligar. Ele falou, o Plínio acabou de sair daqui, está indo para São Isabel. Foi, então vamos desligar porque tem fio arrebentado. Aí o rapaz terminou de almoçar e subiu no pneu do carro do meu pai, e na primeira tentativa o arame abriu. Na segunda ele conseguiu desligar a energia. E com isso foi o suficiente para o Plínio morrer, que o sogro dele chegou, pegou nele, caiu de costas. A hora que pegou novamente já não tinha energia mais. O meu recado para os jovens é que eles procurem cada dia mais obedecer seus pais no Senhor e procurar estudar, porque o que leva o jovem para frente, abaixo do nosso grande Deus, é o estudo. As pessoas têm que ter estudo, o jovem tem que estudar, para que ele possa crescer e ser alguma coisa na vida mais tarde. O recado para mim que eu tenho para passar para os jovens é a moralista. Eles têm que ter mais moral, porque o modelo que estão os jovens de hoje não dá para ir até o final. E eu gosto muito da moralidade. Que seja muito honesto. Trabalha e se toda coisa que for fazer, faz com amor, com honestidade. Você seja honesto, seja bom, bondoso para o próximo. Você vê o coitadinho lá, você não empurra ele não, você puxa. Você ajuda ele. O recado é que temos que ser aquilo que, né, que o caminho certo, né? Sempre procurar o melhor para si próprio, né? O trabalho é muito importante, né? Nós vivemos o nosso trabalho, né? E que continue os ensinamentos de seus pais, né? Eu acho que minha primeira mensagem para os jovens é que tenham um espírito assim que possa procurar cada dia mais a palavra de Deus.
buscar Jesus Cristo como o fundamento da nossa vida. E depois serem pessoas alegres, felizes, com muita esperança de futuro, embora o mundo hoje está muito, no meu entender, muito negativo, mas para o jovem, acredito que tem muita esperança e muita vida para frente. E agarrar isso com firmeza e fé. É que continua estudando, igual estou estudando, e não pode parar de estudar, né? Procura estudar, né? Estudar, se formar, né? Para ter um bom trabalho, né? Para ter uma vida boa também, né? Que a gente deseja é isso para eles, né? Uai, é um recado que eu dou para os jovens de hoje, que hoje, para eles que têm, que hoje está fácil para tudo que eles têm na vida, parabéns para eles, porque nós não temos esse negócio, não. Eu fui uma pessoa que eu nem escola tive. Meu pai foi pobre, coitado, nós éramos 9 filhos. E foi tudo criado aqui nessa Santa Teresa, aqui embaixo. Quando nós vimos, nós tá todo mundo criado, né? Acabou de nós ficar tudo mais jovem, né? Foi nessa fazenda aqui de Santa Teresa. Mas eu tive uma escolinha quando morava aqui, ó, na dona, aqui, uma tal da dona, como é que chama? Cnestina, que ela ia buscar as professoras em séries, trouxe para poder ensinar as meninas dela. 3 moças que ela tem. Até uma hoje mora em Brasília. Ela trabalha lá no Sara. Estudou comigo ali. Eu tirei só o 2º ano. Porque nós não teve escola. Meu pai não tinha condição de escola. Nem tinha também, não tinha professora, não tinha nada. Nós temos escolinha, porque nós vinha de lá, da Santa Teresa, aqui, ó, para essa Terra Santa, até eles eram tinha na Terra Santa aqui. Depois que o povo comprou. É que nós ficávamos nessa escolinha aí. Na escola dela. Aí o papai conversou com ela, disse, não, pode levar as meninas para lá, dar uma instruçãozinha para eles lá. Ela é uma mulher muito boa. Hoje ela mora perto de Goiânia, ela tem uma chácara lá. Ela chama Nestinha. É onde é a escolinha que nós temos. O papai deu para nós, os nossos irmãos, tudo também. Assina o nome, né? Não é que deu escola, né? Santa Isabel, para mim, é tudo, porque eu resido desde que nasci aqui. Um município muito bom, muito tranquilo, tem uma gestão muito boa, né? Pessoas tudo muito bondosa e um município muito organizado, muito bom. Eu sempre falo assim, sabe, que eu tenho uma alegria imensa de pertencer a essa comunidade, Santa Isabel. Eu amo Santa Isabel, né? Passei aqui minha infância, as férias da minha adolescência, aí me casei. E sou completamente realizada aqui na minha cidade. A Santa Isabel, para mim, é uma originalidade, assim, em termos de muita paz, muita amizade e de muita alegria. Então, nós somos uma grande família aqui. Então, Santa Isabel, para mim, é meu lar. É meu lar. Quando eu digo Santa Isabel, eu digo o município. Porque, na verdade, morei muitos anos aqui na cidade de Santa Isabel, hoje estou residindo em Cirilândia, porque casei com uma pessoa que é da zona rural de Cirilândia e hoje eu estou em Cirilândia, mas Cirilândia é Santa Isabel. Zona rural é Santa Isabel, Natinópolis é um pedaço de Santa Isabel. Então nós somos Santa Isabel, né? Então a minha raiz é aqui, meu lar é aqui. Muita gente boa foi embora. Dos irmãos, do papai, da mamãe. Minha mãe, meu sogro, meu pai não conhecia, né? Meu pai parecia estar com ele 5 meses. Foi criado sem pai. Igual ela, criado sem mãe. Né? Então a gente tem muita saudade de quem já foi. Outra que era pessoa do coração. Mas a senhora não dá conta, eu não dou, só Deus retribui pra gente. Só Jesus para poder consolar a gente.
Larga pra lá que o vento voa o meu chapéu. Larga pra lá que o vento joga os meus cabelos. Larga pra lá que as lágrimas orvalham a minha face. Larga pra lá que meus olhos vejam. Larga pra lá os amores não sucedidos. Larga pra lá os amigos e os amores perdidos. Larga pra lá as Marias arrependidas. Larga pra lá as poesias feridas. Larga pra lá os carros de boi e suas cantigas. Larga pra lá a lua na serra. Larga pra lá o milho na terra. Larga pra lá a lama na estrada. Larga pra lá a saudade matada. Larga também o amor na chegada. Larga pra lá a distância da amada. Larga pra lá a pedra rolada. Não larga a canção de amar. Não larga a poesia calar. Não larga a hora de voltar. Larga pra lá quem não gosta desse lugar. Santa Isabel é grata pelos seus desbravadores e pioneiros que fez e faz a sua história.